Caneta na mão, missão na cabeça. Lembra da sua essência, o resto esqueça. Um tempo precioso a se esgotar. Está na hora de começar. Versos e parágrafos, linhas a se preencher. Dezenas de páginas, mas ainda há muito o que fazer. Mais do que a página de um livro bom, e mudar a narrativa do mundo de tom. Caneta na mão, missão na cabeça. Caneta na mão, missão na cabeça. O vigor de uma geração. A juventude que corre nas veias. A coragem de ser diferente. O amor que a gente semeia. A união pela regeneração. A sintonia de um mesmo intuito. Milhares de mãos juntas. A escrever um novo capítulo. Caneta na mão, Missão na cabeça. Caneta na mão. missão na cabeça. Boa noite, amigos e irmãos. É com muita alegria no coração que estamos dando início à nossa jornada dessa noite e faremos a prece inicial. Nesse momento eu convido a cada um, na sua casa, no seu aconchego, onde quer que esteja, a fechar os olhos, a aquietar as nossas mentes, para que assim possamos sentir a vibração, mesma distância, dessa jornada, desse propósito maior que é o nosso encontro. Senhor Deus, Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, nesse momento, ó Pai, te rogamos a Tua presença. Rogamos, Senhor, a Tua permissão, para que assim possamos ter uma noite de aprendizado, uma noite, Senhor, de muita alegria. E que apesar, meu Deus, deste momento que estamos passando, dessa travessia nesse planeta de provas e expiações, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos amparar, mas acima de tudo, Senhor, nos permitir enxergar o verdadeiro sentido de tudo isso. Que a nossa jornada, Senhor Deus, tenha levado aos lares o aconchego, o acalento e o esclarecimento necessário devido ao tema escolhido. Que a Tua paz e o Teu amor envolva-nos hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Tenham todos uma boa noite e uma boa jornada. Palestra da noite. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Por Ricardo Carvalho. Saudações, queridos amigos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente a honra desse convite, da gente poder estar junto aqui, da gente poder mais uma vez estar junto, né? Foram vários momentos em que, tanto em Buerarema como em outras cidades próximas, ou até aqui mesmo em Salvador, ou até no extremo norte da Bahia, nós estivemos juntos em momentos muito especiais da doutrina espírita, e mais feliz ainda por esse grande evento, pela honra de estar nesse grande evento, e feliz também pelo convite para falar. Vocês vão ver, eu não vou falar sozinho, eu convidei outros entes muito queridos para participar comigo dessa nossa caminhada hoje, né? Essa hora que nós estaremos juntos caminhando para falar de algo que é tão especial, né? Algo que é tão importante para a gente, que é a juventude, né? Eu nunca duvidei disso, acho, inclusive, dentro do meu planejamento reencarnatório, eu tenho particularmente 2 ou 3 certezas. Uma certeza que eu pedi para mim, educador, né? Para ser educador, e segundo que eu pedi para ser educador espírita. Então, sendo educador, ser educador já é maravilhoso. Meus colegas educadores que me ouvem concordarão comigo. Mas ser educador espírita é muito melhor, eu não tenho nenhuma dúvida. Imagino eu que o ato da educação, da pedagogia, essa ciência que é a pedagogia, já disse Rousseau, é a ciência que ensina a humanidade como passar adiante tudo que foi descoberto, produzido
pelas gerações anteriores. Essa é a grande função da pedagogia, é uma ciência que tem métodos, que tem sistemas, que tem estruturas, não é à toa a produção bibliográfica monumental que existe relacionada a isso. E particularmente, ser um educador espírita dedicado à juventude, né? Assim, coloquei a minha existência a serviço disso, a serviço da juventude, né? da minha cidade, do meu estado, do meu país, e um educador espírita. Eu percebo a imensa qualidade que a pedagogia ganha no momento em que nós nos entendemos como seres que compreendem o significado da interexistencialidade, da comunicação entre os vários planos da vida, quando nos entendemos seres palingenésicos, em que percebemos o papel que a reencarnação tem, como diz a nossa querida Joana, essa sala de aula do amor que é a reencarnação, essa possibilidade enorme que nós temos de interagir através das eras e através das várias experiências, interagir e aprender. Então, ao mesmo tempo, um educador que entende que os seres eles carregam histórias muito peculiares e particulares e de que aquela criança, aquele jovem que está diante de nós, ele não é um ser, um cidadão apenas, um corpo físico e uma mente, mas é um espírito que vem de experiências as mais ricas e variadas e que traz em si tudo isso, né? Integralizando essas várias existências, somado ao contexto sociocultural em que ele vive. Então, são muitos elementos que enriquecem essa existência desse ser. E nós, como educadores espíritas, temos que ter esse olhar mais amplo, um ser educando e um ser educador que interage, compreendendo que tem como referência uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que nós estamos caminhando para a perfeição. E que, indiscutivelmente, todos os percalços que possam vir a existir, em hipótese alguma, evitarão a nossa perfectibilidade. Nós somos seres perfectíveis, destinados à evolução. Então, eu me propus, aceitei o convite, obviamente, honradamente, mas me propus a realizar hoje um trabalho um pouquinho diferente das outras palestras que eu tenho feito. São muitas, né? Esse momento da humanidade, esse presente cuidadoso que a espiritualidade, que nosso Pai Celestial nos deu, que é esse momento da pandemia, nos permitiu a interação muito mais rica. Nunca o movimento espírita viveu um momento tão rico quanto esse, em termos de divulgação doutrinária. As ondas da internet, as ondas da TV, do rádio, particularmente as mídias sociais, elas colocaram na nossa mão uma amplitude de comunicação que nunca tivemos. Isso é muito bonito, muito rico. Então, é diante disso que eu me propus a fazer hoje com vocês, meus queridos irmãos, né, de Guararema, aceitaram isso, de eu trazer um trabalho um pouquinho diferente com vocês. Trazendo, né, eu viajo muito por conta do meu trabalho, eu sou um produtor de audiovisual, sou historiador e produtor de audiovisual, então eu tenho estado em lugares diferentes nos últimos dias, trouxe passagens desses lugares para vocês, ao mesmo tempo que eu trouxe alguns convidados, pessoas queridíssimas, que vão pontuar um pouco, né, nessa passagem desse tema lindo, dessa maravilha, juventude, né, páginas de um livro bom. E eu quero começar, né? Quero começar a falar com vocês um pouco sobre vários aspectos que têm a ver com a juventude. Queria começar com um convidado, né? Meu querido Felipe Veloso, jornalista, egresso da Juventude Espírita, para começar com um jovem, não tão jovem mais assim, mas um jovem que esteve conosco, para ele dizer um pouco a gente como é ser um jovem espírita, o que isso traz para ele em termos de especial. Então eu fiz algumas entrevistas, vou começar com essa agora. Felipe Veloso, pedi a um repórter amigo meu para entrevistar o Felipe Veloso. Vamos nessa. Então, Lipe, Ricardo me pediu para eu entrevistar algumas pessoas assim para essa palestra, né, para esses queridos amigos de Boiararema, do sul do estado da Bahia. E você
a gente tem uma história, né, na Juventude Espírita Nina Arueira juntos, assim, me conte aí um pouquinho, foi linda mesmo a sua juventude, não foi? Foram páginas de um livro bom ou foram páginas duras de uma história dramática? Me conte, me fale sobre sua juventude. Obrigado pelo convite. Essas páginas, elas são páginas libertadoras, são redentoras, porque até a chegada à juventude espírita, a relação com o teatro, ao aprofundamento em relação à doutrina, era uma sensação de aprisionamento, de não me sentir representado e sequer entendido pela sociedade, pelas pessoas que estavam próximas. Pois é, eu falo isso às vezes e as pessoas acham muito curioso. As pessoas, inclusive, acham que é um certo exagero. Como é que uma criança, por exemplo, volta no tempo e lembra que aos 7 anos que tinha que cuidar do irmão mais novo, que a gente vinha de uma condição um tanto quanto difícil, em Cajazeiras, aqui em Salvador, né, que é um bairro da periferia aqui. Então, com 7 anos, eu já tinha a responsabilidade de cuidar do meu irmão caçula. E isso fazia com que eu me sentisse tão importante para o mundo que aquilo mexeu com o meu ego. E eis que vem a juventude espírita, já a partir dos 13, iniciando no Centro Espírita Caridade e Trabalho e depois lá na Mansão do Caminho, lidando com gente que era adulta, como é o caso de Ricardo, que te fez esse convite para me fazer essa pergunta, Edilton, Kleber, André Urpia, Ana Urpia, André Cadé, André Carvalho, e tanta gente boa, Cristine Sul, gente que olhava para mim e dizia assim, olha, a gente entende você. Então, a sensação dessas páginas era como se eu estivesse folheando um quadrinho do X-Men. Sabe aquele mutante que olhava para o mundo e não se enxergava, e esse que chega num verdadeiro ambiente onde encontram vários professores Xavieres e diz assim, vem cá que eu estou te entendendo, abra os braços e corra para cá. Era essa a realidade. Então, as páginas, elas são de fato libertadoras, porque eu me senti entendido. E aí a mediunidade conseguiu encontrar um abraço acalentador, e aí as dúvidas, o entendimento sobre o mundo, sobre sexualidade, sobre o devir, né? Aí sim se transformaram numa verdadeira bênção. Boa, muito bom. Está provado que o homem tinha que nascer para a área de comunicação. Fazer só mais uma pergunta. As entrevistas, Ricardo me disse que tinham que ser bem objetivas, assim. Vou fazer mais uma. Você hoje, como jornalista, de tanto destaque, né, na mídia, no trabalho que você faz, né? O Felipe é âncora da Band News aqui na Bahia. Eu queria saber o seguinte, a Juventude Espírita e essas páginas que você leu, escreveu, né, ajudaram você para quem você é, o profissional e o cidadão que você é hoje? Eu não diria que ajudaram, não, eu diria que ajudam, porque ainda bem a ideia de Juventude Espírita se multiplicou de tal forma que eu consigo enxergar os mais de 1.200 jovens, por exemplo, da Congeb de Cruz das Almas na sociedade agora. Então, quando eu estou em meio a uma pandemia de coronavírus, e olho para os lados em busca de uma segurança para poder no ar, poder levar uma mensagem de esperança para as pessoas, eu encontro grandes amigos que, assim como eu, mesmo com recursos parcos, conseguiram encontrar no Espiritismo uma possibilidade de avançar. E avançando, se transformaram em pessoas que podem lá, assim como é o meu caso, não serem os melhores das suas profissões, mas buscaram ser dedicadas, corretas. E aí, no momento de indecisão de pandemia como esse, a gente tem a segurança de encontrar um amigo coerente, um amigo com uma ética comprovada, com a moral ilibada, conforme preconiza o Espiritismo. Então, não escrevi páginas e nem vivi, eu vivo ainda bem. Paz para você, Lipe. Vou devolver para o cara lá, para o Ricardo. Tchau, tchau. Eu mandei um beijo e um agradecimento. Que beleza, não é? Que beleza. A gente ouvir um jovem egresso da Juventude Espírita dizer o quanto isso influenciou ele como cidadão, como pessoa, que riqueza, que beleza e que responsabilidade para nós educadores espíritas e para nós jovens espíritas. Eu não tão jovem mais, né? Já cruzei o Cabo da Boa Esperança, mas eu quero falar um pouco sobre a minha experiência como jovem espírita. Como foi, né? Que páginas eu tenho para trazer para vocês? Vamos nessa. A beleza, um besouro. Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor.
nossa linda juventude. Página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor. Claro como o sol raiou. Claro como o sol raiou. Tem um verso da música que é tema dessa nossa conversa de hoje, que eu gosto particularmente, assim. Não só a saudação à juventude, não só a ideia de que a juventude é um momento lindo da vida, mas quando o gênio que escreveu a canção, ele diz páginas de um livro bom. Isso é muito bonito. E eu fico recordando do alto do meu, meus 50 e tantos anos, eu fico pensando que momentos mágicos e lindos foram esses que eu vivi. As congebes, as confraternizações das juventudes espíritas do estado da Bahia, os encontros na Mansão do Caminho, os eventos, os festivais de música, festivais de teatro, como a arte permeou essa vida da gente durante esse período e quantos companheiros eu consegui guardar na minha existência dessas páginas desse livro tão bom que é a existência, porque são páginas especiais de um livro bom, mas páginas excepcionais desse livro. Bom é a vida, é a existência, está encarnado. Essa saudação eterna que nós temos de agradecimento ao Pai Celestial pela oportunidade que tivemos de estarmos encarnados nesse momento histórico e particular do planeta, nesse momento em que tantas coisas acontecem, de mudanças tão significativas, dessa crise planetária que vai nos levar a um estado muito melhor do que nós estamos. Mas além de saudar a vida, deste livro que é a nossa existência, dessa presença reencarnatória, lembrar destas páginas especiais, sei lá, cada vez começando mais cedo, mas vamos botar aí dos 12, 13, 14 até os 20 anos, assim. Eu sempre digo, e aí me inspirando em alguns grandes autores do iluminismo e outros pensadores que dizem que a vida ela precisa ser vivida. O próprio Voltaire já dizia isso, garantindo cada etapa da existência de uma forma equilibrada. Eu sempre digo que nós temos 3 momentos até a formação do ser integral. É como se fosse um quebra-cabeça que precisa ser montado. Do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 até os 21. E é óbvio que do 0 aos 7 anos, basicamente quem monta as peças do nosso quebra-cabeça são nossos pais. A gente participa muito pouco das decisões para montar esse arcabouço, essa estrutura que nós estamos começando a ser. Dos 7 aos 14 anos, nós começamos a participar das decisões junto com nossos pais. Então já há uma participação ativa na montagem desse quebra-cabeça que é a vida. E dos 14 até os 21, amigos, aí a gente tem que ter muita consciência, muita responsabilidade, que é a experiência de nós mesmos montarmos essa parte do quebra-cabeça. O quão importante é isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, muito significativa. Foi bacana ter montado esse quebra-cabeça que eu montei dos meus 14 aos 21 dentro de uma juventude espírita, convivendo com meus amigos, irmãos de ideal e mais ainda sob a orientação de mestres incríveis que ajudaram uma geração inteira de jovens a viver experiências eternas. Cada canção, cada momento, cada experiência, cada olhar trocado, cada paquera, cada livro lido, comentado, discutido, cada atividade dentro do movimento espírita, sem dúvida nenhuma, foram páginas indeléveis da nossa vida e que eu não abro mão. Não abro mão da memória, não abro mão do coração, não abro mão de, nesse momento aqui com vocês, com esse tema especial, fazer referência de novo e dizer que talvez eu tivesse tido uma juventude bacana, legal, mas ter sido um jovem espírita, ter conhecido a doutrina e ter convivido com experiências como essa, realmente me deram uma lembrança muito melhor destas páginas, deste livro lindo que é a existência. Maravilha! Juventude, Tudo de mim, tudo de nós, Via Láctea. brilha por nós, vida
das pequenas da esquina. Zabeleza um besouro, Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Pois é, inesquecíveis lembranças, referências, que riqueza que foi isso, né? E é impressionante como na juventude a gente tem uma certeza, né, tão absoluta, uma crença tão total de que tudo é como a gente quer que seja, e as coisas serão do jeito que a gente quer. E quanto a experiência vai fazendo com que aos poucos os sonhos não acabem, mas se modifiquem quando deparados frente a frente com o ambiente que nós vivemos tridimensional. É muito forte. E o que acontece nessa conjunção entre os sonhos absolutos da juventude e a realidade que se depara diante de nós? Fado, sina, leite, tesouro, canta que te quero bem. Brilha que te quero, luz andaluz, massa como nosso amor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Tem uma coisa na juventude que me deixa impressionado, que é aquela certeza que a gente tem, né? Como se fosse tudo muito claro, tudo muito absoluto. É o sonho real. Você nem pensa, nem questiona de que todas as coisas que você imagina sobre o seu futuro possam ser, nem de longe, contingenciadas, né? Usando um termo muito atual. Você tem certeza absoluta que aquilo ali que vai acontecer, que aquele é seu projeto e que não tem mudança alguma. Mas aí vem a maturidade, né, rapaz? Aí vem a passagem do tempo. E aquilo que parecia tão absolutamente claro e perfeito se depara de frente com a realidade. E você começa a pensar que, poxa, será que tudo que eu sonhei, que eu projetei, que todas as ideias fantásticas que eu tive sobre mim, sobre o meu futuro, sobre minha vida, ficaram todas esvanecidas pela duríssima realidade do tempo? Eu acho que não. Eu acho que aí é que está a questão. Aquilo não é ruim. Essa dura realidade que chega, que chama a sua atenção e que parece colocar em xeque seus projetos, não é ruim não, rapaz. Muito pelo contrário, faz parte do seu processo de amadurecimento. Acredite, é o primeiro confronto entre seus ideais e o contexto que você vai ter para realizar esses grandes ideais. Não sei se você entendeu. Eu acho que entendeu, sim. Seus sonhos, seus projetos. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu acredito que isso é tudo tão claro na infância e tão poderoso na juventude, porque a gente está com uma proximidade maior do nosso planejamento reencarnatório. Então a gente lembra intuitivamente dos projetos que fez. Mas aí vem o mundo, vem a chamada terceira dimensão, vem a realidade do cotidiano. É aí que vai ser testado. Primeiro testado o seu sonho, o seu projeto de vida. Os ventos vêm e tentam levar de você tudo que você plantou, que você planejou.
Nada disso, isso é fortalecimento do ideal. Ao mesmo tempo que vem a dura realidade, é a hora que você tem que testar o seu grande projeto, os seus grandes sonhos e colocar à prova mesmo, que aí sim você vai fazer acontecê-los. Não é possível que a maturidade seja um destruidor de projetos. A gente sabe que não. A maturidade traz os elementos, no contexto da terceira dimensão, da realidade que nos cerca, nas interfaces que temos com o mundo, para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente projetou. E não foi na juventude, não. Foi antes, quando a gente pensou naquela encarnação que a gente ia ter. Maravilha, juventude, pobre de mim, pobre de nós, Via Láctea, brilha por nós, vidas pequenas da esquina. Então, como lidar com isso, né? Como fazer viver essa experiência do contexto que nós vivemos? Eu vou falar uma coisa para vocês, e particularmente nesse momento da história do mundo, nesse momento que a humanidade está vivendo, né? Eu disse a vocês no início de que foi um presente da espiritualidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Existem muitas teorias de que nós poderíamos estar entrando numa terceira guerra mundial, de que nós poderíamos estar vivendo um cataclisma maior. Não sei, não tenho essa informação concreta e tal. Eu sei que a escolha do nosso grande gerente, nosso irmão mais velho, Jesus, de colocar nesse século XX, nesse ano de 2020, o início de uma crise tão séria, nos abriu imensas possibilidades. Uma delas é essa que eu estou aqui vivendo com vocês hoje. Juazeiro, Petrolina, Salvador, Recôncavo Baiano, tantos lugares ao mesmo tempo, né? Vou trazer alguém agora de bem longe, assim, tá bem longe da gente, tá? Né? Mas que se ofereceu e que vai nos presentear. Qual é a nuance que existe? Qual é o aspecto específico que a juventude traz do ponto de vista da psicologia? Então, eu tenho uma amiga querida, psicóloga, doutora Renata Sá Barreto. Conta a gente aí um pouco, Renata, sobre qual é a especificidade que a mente humana vive durante esse momento tão especial, que é o momento da juventude. Que aspecto específico a gente tem, né, na juventude, na adolescência, no campo da mente humana? Assim, o que tem de especificidade? Convidei essa amiga queridíssima, né, doutora Renata Barreto, espírita também, né? Oriunda também das juventudes espíritas, para me dizer um pouco, assim, primeiro, Renatinha, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. O que tem de especial em ser jovem, assim, se a gente for sobre um olhar da psicologia? Tem alguma especificidade ou não tem? Claro que tem um monte de coisa. Piaget, ele fala uma coisa muito interessante, que Piaget descreve para a gente nessa etapa. Que lá pelos 11, 12 anos, a gente começa a desenvolver o que ele chama do pensamento formal. E o que isso quer dizer? Que a gente pode desenvolver a habilidade do pensar sobre o pensar. Então, para começar, o adolescente, ele adora filosofar, ele adora pensar sobre a vida, pensar sobre as ideias e pensar sobre o mundo. E, para mim, esse é o grande barato dessa idade, né? A gente desconstrói um mundo e a gente constrói um outro mundo. Porque até então, quando a gente é criança, a gente está muito sobre a égide dos nossos pais. A gente é mais um repetidor de uma situação que a gente vive na infância. E aí, a partir dessa etapa, a gente começa a desenvolver a nossa impressão digital no mundo, a impressão digital psíquica, a nossa verdadeira individualidade. Então, a gente desconstrói, não é uma fase fácil. A gente joga abaixo, a gente questiona, né? O que a gente antes achava bom, às vezes não é tão bom. O nosso pai, que era um pai herói, às vezes a gente começa a achar que é chato, que é retrógrado. A mãe, a mesma coisa.
Mas isso é importante, são conflitos fundamentais para a gente poder, né, assumir a identidade, assumir quem a gente é. Tese, antítese e síntese. Muitas vezes a gente vive uma antítese nessa fase, para depois chegar a uma síntese, né, de conceitos, padrões. Então, a gente bota abaixo estruturas, a gente bota abaixo um monte de coisa para crescer, para fazer o mundo andar, né? E graças ao jovem que o mundo gira e anda, né? Então, para mim, é uma fase fundamental, é diferente sim, é delicada, porque se o adulto que está convivendo reprime muito, corta um processo importante de individualização, de individuação, que o jovem precisa ter. E também, claro, limites, né, também são importantes para que a gente possa caminhar seguro nessa etapa. Muito obrigado, doutora Renata. Um prazer enorme a gente estar aqui com o sul do estado com a gente, né, com o pessoal de Buerarema e região, e eu te agradeço imensamente pela grande colaboração que você deu nesse entendimento que a gente está tentando ter sobre a juventude. Muito obrigado. Pois é, entenderam? Entenderam por que nosso cuidado como educadores, pais e espíritas, independente disso, cidadãos de qualquer ordem, de olharmos com mais atenção para nossos meninos, né? Eu costumo dizer isso. Da última vez que eu estive na vossa cidade, minha cidade também, eu vivi uma experiência mágica e rica com nossos meninos aí. E o tema da nossa discussão era sobre ação social, empreendedorismo e como o jovem ele pode, né, ter essa iniciativa de ser protagonista. E eu me lembro que nós conversamos muito e projetamos muito, e conversamos e realizamos muito. E eu tive o presente de, uma semana depois, mais ou menos, de ter estado aí com vocês, de receber de um jovem daí, meu amigo muito querido, dizendo: Rick, nós continuamos o trabalho e estamos dando continuidade no projeto que você ajudou a gente a alavancar aqui. Então, nós somos exemplos. Aliás, eu costumo dizer, repetindo uma frase muito famosa, que a responsabilidade de nós, adultos, pessoas que já viveram um pouco mais, é enorme diante de nossos meninos. Porque, entre outras coisas, o exemplo não é a melhor forma de educar. O exemplo é a única forma de educar. Tudo que nós façamos, tudo que nós venhamos a dizer, que não encontra respaldo, que não encontra um ambiente favorável na alma, no espírito desse jovem, não funciona. Aliás, funciona muito pelo contrário. Se você tem um discurso e esse discurso ele não corresponde a uma atitude verdadeira de transformação sua, para que o educando perceba aquilo como algo significativo, isso não vai ter efeito algum, muito pelo contrário, vai ter um efeito deletério. A hipocrisia é grave. O discurso sem atitude é muito grave, porque não só se soma a experiência do jovem do ponto de vista das mudanças fisiológicas, biológicas, né, psíquicas, mas a própria dimensão nova que ele tem para se relacionar com um novo corpo que nasce, que se desenvolve, que ganha uma nova conformação. Eu convidei aqui uma médica, né, doutora em medicina social, né, mestra em medicina e educação médica, doutora Lívia Fonseca, também, ó, todos, né, Renata, Felipe, todos egressos do Movimento Espírita Juvenil. E eu convidei a doutora Lívia para falar um pouco sobre que mudanças são essas, por que é tão especial esse momento, essa linda, essa página da juventude na nossa existência. O que muda no corpo e, consequentemente, muda nas relações sociais e na vida desses jovens. Doutora Lívia Fonseca. Doutora Lívia, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você. Comigo e com toda a Bahia inteira, né? O pessoal de Buerarema convidou a gente e eu estou convidando você a participar dessa palestra. O tema da nossa palestra é Nossa Linda Juventude, Páginas de um Livro Bom. E eu tenho convidado gente, assim, tenho gravado em alguns lugares e tenho convidado algumas pessoas para participar dessa palestra comigo. E você, eu queria que a gente conversasse um pouco rapidamente sobre você como médica, tá? Assim, médica espírita, né? Porque você frequentou a juventude espírita também?
Sim, claro. Frequentei de 13 anos até, sei lá, 20 e qualquer coisa, já como monitora, já fazendo a minha colaboração também, dentro da Juventude Espírita Nina Aroeira. Tema super bacana esse, e aproveito para saudar toda a turma de Guararema e todos que estão nos assistindo. Massa. Eu queria saber o seguinte. Claro que, obviamente, como espírita, você vai ter uma visão muito mais ampla do que é esse estágio da juventude. Mas eu te convidei particularmente pela sua formação médica. Assim, existe alguma particularidade? O que faz a juventude ser tão especial? A fisiologia é especial também nesse período? Bom, assim como no início da vida, a gente tem uma época de grandes transformações físicas, é uma época de grande crescimento biológico, vamos dizer assim, somático, né? As nossas células, elas estão em ebulição para o processo de crescimento e também um processo de grande desenvolvimento, de aquisição de habilidades. Na época da juventude, eu diria que se repete de novo esse fenômeno, né? Com um momento de crescimento somático importante, a gente costuma chamar aquela época da virada da infância para a puberdade, do estirão do crescimento, ao tempo também uma série de transformações, muitas delas motivadas por alterações fisiológicas hormonais, vão fazer com que haja uma mudança de comportamento, de atitude, né? Aquele momento de encarar a vida de forma diferente, mais questionadora, aquele momento de reconhecimento do ser cidadão, do entendimento do estar no mundo, eu acho que começa ali, um entendimento mais fino com relação às suas questões físicas, tanto de concordâncias e aceitação, mas também um momento, às vezes, de rejeição do seu status físico. Então, é um momento interessante mesmo, do ponto de vista da estrutura orgânica da pessoa, vamos dizer assim. Então, há mudanças significativas na própria estrutura física, então. O que muda, assim, particularmente? A gente sabe que os hormônios vêm e alteram-se, mas fisicamente, assim, do ponto de vista da fisiologia do jovem, há uma mudança significativa da infância para a adolescência? Sim, é uma mudança significativa. Obviamente que tudo vai acontecendo com o passar dos anos, e o organismo vai se preparando para essa que é a virada da infância para a adolescência, a fase realmente da puberdade. E nesse momento em que a puberdade se instala na transformação da criança para o adolescente, a gente vai tendo aquelas transformações que surgem com o despertar dos caracteres secundários, que vão dar as características maduras do homem e da mulher. Então, a mudança da amplificação, homens e mulheres, a reestruturação e amadurecimento dos órgãos genitais, mudanças corporais importantes do ponto de vista de distribuição de gorduras, muito perceptível nas mulheres, que dá aquela característica mais de um corpo mais curvilíneo, a formação das mamas. Nos rapazes, uma maior hipertrofia dos grupos musculares, a mudança da voz, o surgimento de pelos faciais. Então, uma série de transformações, a grande maioria delas motivadas pelas mudanças hormonais. E com isso vem também aquelas mudanças que dizem respeito a aparecimento de alterações que são fisiológicas e que dão à mulher a capacidade posterior de ser a portadora, vamos dizer assim, daquela maravilha que é o ser materno, né? Então, a capacidade dela posterior de gerar a vida com o amadurecimento dessas características físicas, endocrinológicas, e também do homem, de também poder, mais adiante, nessa parceria interessante, né? Poder se tornar pai. Então, essas transformações todas, que de alguma forma são importantes para garantir o perpetuar da nossa espécie, elas trazem a reboque uma série de transformações que são de ordem psíquica, emocional, comportamental, e que dão aos nossos jovens essa característica tão particular, né, no seu entendimento da vida e no seu comportar-se diante de tudo que aí está.
Doutora Lívia, muito obrigado. Foi de grande contribuição para esse mosaico que a gente está montando aqui, gravado em vários lugares e, ao mesmo tempo, com várias pessoas colaborando comigo, né? Eu fui convidado para fazer a palestra, mas eu estou convidando vocês. Muito obrigado, muita paz para você. Um abraço. Um abraço para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E haja poesia na ciência, concordam? Você veja como é que ela terminou a fala dela. Que coisa mais linda que é quando você tem, eu falei do educador espírita, né? Mas o engenheiro espírita, o arquiteto espírita, né? O médico espírita. A percepção é muito mais rica e ela transformou, a doutora Lívia transformou ciência em poesia ao falar das transformações do jovem e da jovem que levam a dimensão agora de poder perpetuar a vida na Terra. Que coisa! Tem uma expressão que eu gosto muito, queridos, que é a expressão adolescer. Não se usa muito essa expressão no infinitivo, né? Se usa muito assim, adolescência, né? Mas não se usa a expressão no infinitivo, adolescer. Adolescere significa despertar, tomar ciência, compreender, buscar o entendimento da vida acima de todas as coisas, ampliar as suas percepções, adolescer. E adolescer com bons exemplos é fantástico. Adolescer tendo referências ao seu redor, adolescer, tomar ciência, entrar no cenário da vida com a informação eterna que nosso querido Allan Kardec trouxe. Eu falo muito, eu sou muito apaixonado pela doutrina, imensamente apaixonado pelo espiritismo. Isso não significa necessariamente que eu considere o espiritismo a única forma de ver a vida. É apenas melhor para mim entender o mundo, entender a existência a partir da ótica dos espíritos de luz que colocaram à mercê de Allan Kardec essas informações tão ricas, que processaram, não vou dizer reprocessaram, né, mas que processaram o cristianismo agora sobre a ótica e o espectro da ciência do século XIX. Por isso que Kardec é tão imenso. Kardec foi, eu disse outro dia, e eu continuo afirmando, Kardec foi muito mais do que um idealista, ele foi um profeta de uma nova era. Né? Ele foi muito mais do que um futurista, ele foi um cientista do seu tempo. Né? Um homem que viveu contemporâneo de grandes mentes como Karl Marx, né, Madame Curie, Sigmund Freud, Henry Ford, Pestalozzi e tantos outros grandes gênios de sua época. Ele foi mais um gênio. Então, oferecer aos nossos jovens uma cosmovisão do mundo a partir da perspectiva da doutrina espírita é ampliar positivamente as possibilidades desse jovem no mundo agir de uma forma muito mais concreta. Grandes nomes, grandes referências, eu tenho várias, tenho certeza que vocês também. Aí você vai me perguntar assim, Ricardo, não existe uma certo exagero quando se fala da juventude? A juventude não é tão importante quanto a infância, quanto a fase adulta, quanto a fase mais madura da vida, né? Sim, claro que sim. Todos os momentos da existência são momentos aptos ao aprendizado e, ao mesmo tempo, às experiências cotidianas e às experiências espirituais também. Mas tem um detalhe, é que durante a juventude há algo de muito especial. É um conjunto de elementos que faz com que, nesta fase especial da vida, as possibilidades sejam infinitas. A criança, por exemplo, não tem a vitalidade e a força que o jovem tem. O adulto até tem a força, mas já está com a mente, quem sabe, né, enclausurada em conceitos, enquadrada em pontos de vista, estereótipos e axiomas. A juventude é o momento em que você tem a vitalidade da vida, a energia despertando e, ao mesmo tempo, a mente aberta às possibilidades. Por que é que os partidos políticos investem tanto nos movimentos de militância juvenil? Por que que os movimentos religiosos acreditam tanto e são tão revigorados pela juventude? Porque esse momento é o momento da vitalidade, da energia, do acreditar, do levar adiante. E assim, um horizonte de possibilidades, um belo horizonte de possibilidades se estabelece.
os sonhos, as expectativas, as possibilidades e as oportunidades ganham na juventude um momento muito especial. Vamos aproveitar isso, vamos estimular a juventude ao acesso às atividades do centro, do movimento espírita. Vamos estimular os jovens a conhecerem a doutrina de Kardec, a conhecerem Jesus através de Kardec, para que a gente não possa lamentar depois. Ou então a gente não tenha que ver a experiência do ingresso no movimento espírita apenas durante as fases mais agudas da vida, durante as perdas, durante a experiência da dor. Não, vamos pensar nisso. Vamos pensar em oferecer aos jovens esse cardápio rico, vigoroso, poderoso que a doutrina espírita traz. Eu lembro cada uma das tardes, dos finais de tarde de domingo, no salão, lá na Mansão do Caminho, na calçada, no Centro Espírita Caminho da Redenção, e lembro de quantas lágrimas, quantos abraços, e quantas emoções, e quantas crenças eu construí ali. E, Ricardo, onde elas estão? Estão aqui hoje comigo, 30, 40 anos depois, eu continuo carregando. E tenho certeza absoluta de que a vitalidade que eu ainda sinto, a vontade de realizar que eu ainda trago, e as coisas que eu ainda construo foram todas montadas no meu espírito, no meu perispírito, lá, naqueles momentos inesquecíveis da juventude espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, na calçada, há 40 anos atrás. Eu ainda sou aquele menino de 16, 17 anos. Eu ainda carrego, apesar das barbas, dos cabelos grisalhos, carrego toda a emoção, toda a força e toda a luz que eu recebi de presente desses arautos da minha vida, desses homens que guiaram meus passos, homens e mulheres que guiaram meus passos naquele primeiro momento de despertamento para o significado da doutrina espírita na minha vida. E assim, agradecendo a luz, agradecendo a presença dessa doutrina em nossas vidas, agradecendo a nossa juventude, eu agradeço imensamente a chance que tive de viver, de conviver com tanta informação positiva, com tanta arte, com tanta beleza, e com essa beleza dessa música que vocês me trouxeram como referência para a nossa fala de hoje. Eu pude trazer alguns lugares, pude trazer algumas pessoas, pude trazer alguns ambientes. Vocês estão ouvindo os pássaros aí, né? Eu estou no momento aqui cercado de natureza. Não sei se vocês viram algumas das imagens aí. Então, eu quero encerrar com música e com poesia. Agradecendo, queridos irmãos, né? Muita paz, muita luz para todos vocês. Agradecendo a imensa honra que me deram de estar convosco nessa noite, nesse evento belíssimo. Agradecendo aos meus convidados, agradecendo aos meus técnicos, os cinegrafistas, os técnicos e assistentes que eu peguei, né? Aproveitei do meu trabalho para que me ajudassem a compor esse trabalho dessa noite, esse pequeno momento nosso dessa noite, e dizendo a vocês que nos mantenhamos unidos, fortes e próximos. Que essa pandemia nos ensine muito, já tem nos ensinado, que ela amplie nossas percepções do mundo, que a gente medite mais, reflita mais, ore mais e nos vejamos mais, como hoje, nessa noite especial, nós estamos juntos. Paz, luz para vocês e arte para encerrar nossa noite. Sempre. Que Jesus nos abençoe. Aos jovens. Eu sei, caminha um mundo desvairado entre guerras, sombras, escuridão. Parece ter a vida deserdada, os dons, as curas, a retidão. Caminha um mundo sem destino, ante as revoltas do rumo desolador. Dos desesperos ecoam os sinos do ódio, da infâmia, do dissabor. Às vezes me some a esperança de um dia este mundo ser melhor. Homens, mulheres, velhos, crianças, tudo parece tomado de rancor. Mas eu sou jovem e acredito que passará. Passará esse mundo de cores duras. Sabemos que em nós existe a cura e que toda ferida aberta curará. Vou mudar porque quero outro mundo. E tudo isso começa em mim mesmo. Não vou mais caminhar cego a esmo, vai valer o que trago aqui no fundo. O que me faz acreditar na revolução é o amor que trago aqui no peito.
a rebeldia de querer tudo perfeito. É o amor que explode em meu coração. A internet, as redes são minha estrada, minha Damasco, minha Galileia distante. Meus amigos são a lida que doravante serão meu brado forte contra o nada. Contra o niilismo que hoje impera, contra o tudo pode que inferniza. Quero o tudo muda que eterniza o estandarte de uma nova era. Minha escola, minha casa, meus deveres, minha galera, meus sonhos de momento, meus sorrisos, dores e lamentos, as lágrimas que choro e os meus amores. Enquanto os dias passam velozes, as páginas dos livros entre os meus dedos, as telas diante de mim mostram seus medos e eu ouço de algum lugar as mesmas vozes. Vozes de outros tempos me clamando, vozes que vêm de Assis, lá na Úmbria, que vêm de Lyon, de Paris, daqui da Bahia. São aqueles que já entenderam me chamando. Francisco, Kardec, Xavier, Joana, Divaldo, Nilson, Zilda, Ivone. São eles que, sobre o divino nome de Jesus, mantêm viva a chama. Todos irmãos desse planeta Terra, planeta amor, quero assim agora. Sou força em movimento, esta é a hora, que há muito tempo se espera. Enfim, tu, meu mestre nazareno, mestre amigo, me diz, não sofram meus jovens minha glória, é em vós que confio, em vós que prossigo, uma caminhada plena de vitórias. Enquanto o mundo lhes diz, não vão, a tua voz nos canta pela paz, que a desesperança no solo jaz, diante de tanta beleza e emoção. Vão, cantem, sorriam, sejam felizes, brinquem, se encantem, vivam a vida em plenitude, sem perder os deslizes, que é a chance de aprender com a própria lida. Sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Meus jovens, meus amigos, lhes digo em clamor, pois a verdade sobre a qual a vida encerra entoa sempre a chama que diz amor, amor, amor. A realidade te acolhe, dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com tua próxima vitória. Vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter, porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento. É certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai e não a faceta do raio que destrói. Tu és jovem, atender a quem te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças, assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração necessita de afeto. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram. Olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para poderem seguir-te. Boa noite, amados irmãos. Aqui representando a direção da casa, venho neste momento finalizar os trabalhos aí dessa 30ª Jornada Espírita. Só agradecer aos irmãos que participaram diretamente para esse evento, agradecer aos companheiros da divulgação do momento artístico, agradecer ao Conselho Regional 11, a Ana Lopes,
né, pelo apoio de sempre. E ao palestrante da noite, nosso irmão Ricardo Carvalho, que brilhantemente cumpriu com o propósito da noite. Agradecemos ontem ao nosso irmão Renato Prieto, que brilhantemente trouxe a sua mensagem acerca do tema proposto, e a todos os envolvidos nesse evento. Gostaria de também agradecer a vocês que participaram deste evento, porque sem vocês o evento não tem sentido. E este evento, a proposta é divulgação da doutrina espírita. E nós, participantes, de um modo geral, somos veículos de divulgação da doutrina do Cristo. E assim vamos finalizar este evento com uma prece final. Mestre amado Jesus, só temos a agradecer por esse momento, pelas bênçãos do dia, pela oportunidade do aprendizado que nos foi dado nesta jornada espírita. Que possamos, Mestre, ao deitarmos hoje, possamos refletir, meditar e vivenciarmos os ensinamentos colocados aqui nesta jornada. Ora, pedindo, Pai, a Tua proteção, o Teu amparo, que nós, no compromisso de cristãos, temos grande parcela de contribuição, ou somos os veículos de transformação deste planeta para um mundo de regeneração. Só temos a agradecer por tudo e que possamos, no ano vindouro, estarmos na jornada presencial. Que assim seja.